Paz maravilhosa, graça e paz. Vai entrando. Se você não é inscrita aqui no canal, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo maravilhoso. E fica aqui juntinho comigo. Vai entrando, já vai compartilhando e já vai se inscrevendo, hein? Graça e paz, graça e paz. Vai entrando, vai se chegando. Ouça. Vai entrando. Aleluias, aleluias, glória, 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 aleluias, aleluias, glória, 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 glória. Queridas, sejam todas bem-vindas, todas sejam muito bem-vindas, amém? Se você perdeu a primeira Masterclass, tá aqui gravadinho aqui na galeria, tá, do canal. Ouça, escuta a primeira Masterclass, vai ser muito benéfica para tua vida, vai te ajudar muito, tá? Então, se você ainda não viu a primeira Masterclass, assista a primeira Masterclass, que vai fazer todo um diferencial para tua vida, amém? E hoje nós estamos também, né, na segunda semana, aonde a palavra-chave é dependendo, né? É a palavra-chave. Anota aí, amiga. A palavra-chave é dependendo, tá? O foco dessa semana é aprendendo a depender unicamente de Deus e confiante nele. Amém? Então, hoje nós estamos no segundo dia, tá? Segunda-feira foi o primeiro dia. É isso? Me corrigem se eu estiver equivocada, né? Amém? Nós estamos no segundo dia, tá? Das 10 semanas de como se tornar uma mulher poderosa em Deus. Nós estamos no segundo dia, amém? De como se tornar uma mulher poderosa em Deus. E o primeiro dia, que foi segunda-feira, nós falamos sobre a confiança em Deus, né? Nós falamos sobre a confiança em Deus, né? Que devemos ter uma confiança genuína, né? E hoje, que é o nosso segundo dia, nós vamos falar um pouco sobre o que há de especial sobre Raabe. O que há de especial sobre Raabe? Mas antes de iniciarmos essa Masterclass, você que tem fome, sede de conhecimento, que gosta de estar assim como eu, aprendendo mais de Deus, né? Por quê, queridas? Porque o conhecimento, ele nos liberta, amém? O conhecimento, ele liberta, amém? O conhecimento, ele liberta, amém? Glórias, aleluias. Vamos orar? Então já vai compartilhando essa live e vamos juntas orarmos, amém? Deixa eu só acender mais uma luz aqui que eu tô achando meio escuro. Só um minutinho. Prontinho, maravilhosa. Agora sim, né? Agora fica mais claro. Glórias, aleluias. Vamos orar então? Você daí, eu daqui. Vamos orarmos. Amém? Essa é minha plantinha natural que eu gosto muito. Olha que linda. Olha que maravilhosa. Deus é perfeito, né, ó.
e gosto muito dessa planta. Eu deixo sempre ela aqui na minha mesa, porque ela é maravilhosa. Eu gosto de ter o verde aqui. Ver como Deus cuida de todas as coisas, né? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigada por mais essa oportunidade. Senhor, fala conosco, fala conosco. Ah, Senhor, somos tuas filhas, Pai. Dê o crescimento. Tira de tudo aquilo que não provém de ti. Tira toda pedra de tropeço, todo mal, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, a nossa visão, para que possamos nos enchermos da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, alcança cada vida aqui desse vídeo. Em nome de Jesus, amém! Cada vídeo aqui, nesse vídeo, cada vida nesse vídeo precisa ser alcançada com o poder, né? E a presença do Senhor Jesus. Amém, querida? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que há de especial sobre Raabe. Você já ouviu falar sobre a Raabe? Já ouviram falar sobre Raabe, querida? Deixou teu chá, teu café aí? O dia hoje tá muito frio e eu tenho que passar para você, né? 2 temas, tá? Eu quero passar hoje também sobre o segundo dia e o terceiro dia também eu quero falar com a vida de vocês, amém? Então, nos próximos dias, nós vamos analisar a vida de Raabe. Ela é uma das minhas pessoas favoritas da Bíblia. Você sabia que Raabe é uma das favoritas minhas da Bíblia? Porque eu tenho esperança de que essas considerações sobre a vida dela sejam uma experiência inspiradora para você também. E para hoje, a sua missão é ler, reler. Se você não conhece sobre Raabe, é estudar um pouco sobre esta mulher, né? Sobre essa vida tão importante que é Raabe. Então, quero que você tenha, que você estude um pouco sobre Raabe, tá? Quero que você tenha uma experiência inspiradora, tá? Por essa vida, tá? E depois, anote tudo o que você aprender sobre Raabe. A sua carreira, sobre o seu caráter, sobre a sua coragem de fé, né? Tudo sobre Raabe, que você vai aprender lições maravilhosa. Você vai ter lições assim diferenciadas sobre a vida de Raabe. E aqui eu vou falar um pouquinho para você nessa live, nesse vídeo, sobre o momento em que ela surge no cenário bíblico. Graça e paz, tá? Eu vou deixar gravada, tá, amiga? Eu tô com a câmera virada, eu não sei como é que tá aparecendo para você. É que para mim gravar e depois colocar lá no YouTube vai ficar melhor. O som tá ok, tá tudo certinho? Nós vamos falar um pouquinho, então, o que há de especial na vida de Raabe. Amém? Do acampamento do Vale da Cássias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Por isso que eu falei, né, para vocês lerem e entender quem foi essa personagem na vida. Então Raabe, né? Ela era o quê? Uma prostituta. E ali eles se hospedaram. Chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui ontem à noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado. Vocês estão entendendo, gente?
o contexto? José mandou secretamente 2 espiões, né, com a ordem de examinarem a terra, né, lá na cidade de Jericó. Entendeu? Os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora, mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia se fechando, eles saíram. Eu não sei para onde eles foram, mas se vocês forem depressa atrás dele, ainda poderão pegá-lo. Acontece que Raabe, ela tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoado ali. Então, Raabe, ela, além de ter acolhido os espiões naquela terra onde eles foram, né, espionar secretamente pelo mandato de Josué, né? Raabe, ela acolheu os 2, ela escondeu os 2, porque o rei ficou sabendo que os espiões de Josué estavam ali para espionar a terra. Então, ela escondeu os 2 aonde? Ela escondeu os 2 lá no terraço, né? Atrás de vários linhos amontoados, né? O que aconteceu? Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Naquele tempo, as cidades tinham o quê? Tinham portões, né? E eles foram muito depressa, né? Eles achavam que iam encontrar os 2 espiões. E eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa no Rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Então, Raabe, ela sabia que o Senhor tinha dado a terra a eles. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do Rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Calma, tá contando um pouco sobre a história. Qual foi a importância de Raabe nesse contexto? Você tá entendendo? Então, quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, que era assim que eles falavam, o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Olha que forte, gente. O Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratarei vocês com bondade. Ela escondeu eles, né? Escondeu os espiões, né? Colocou eles de uma forma segura para que os que foram comandados lá do rei não pegassem eles, né? Então, ela pediu que eles jurassem em nome do Senhor e prometessem que eles fossem bons e tratassem bem quem? A família dela, entende? Porque dessa mesma forma ela tratou eles, né? Então, por isso, eu peço que me deem um sinal que não deixem dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias dele. Não deixe que os matem. E os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer e não você. E se você não contar a ninguém o que estamos fazendo,
fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava em uma casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiãos descerem pela janela usando uma corda. E ela disse: vão para a montanha, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-lo. Escondem-se lá 3 dias até que eles voltem. Então, Raabe, ela estava disposta a esconder os dois, né? Os dois, né? Que eram os que estavam sobre a direção, né? De Josué. Ela estava disposta a salvar a vida desses dois. Vão entendendo o contexto, hein? Então, devido a isso, ela disse, né? Vão para as montanhas, né? Porque senão os homens vão encontrar vocês. E ela conhecia todo aquele território, né? Ela conhecia todo aquele lugar, né? Raabe, ela sabia ali onde ela estava pisando, né? E ela conhecia, né? E sabia que aqueles homens estavam ali para espionar a terra que o Senhor tinha lhe prometido, né? Continuando aqui. E ainda ela falou: voltem somente 3 dias depois. Depois vocês podem ir embora. E os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadimos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair de casa, será culpado da sua própria morte e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar com o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora. E Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. E os espiãos foram para a montanha e se esconderam lá 3 dias, conforme Raabe já tinha conversado e falado com eles, né? Os soldados do rei os procuravam por toda a região. Por quê? Porque eles eram contra, né? Eles eram contra os espiões estar ali, né? Por fato de Josué ter mandado os espiões, né? Observar a terra que o Senhor já tinha ali prometido, né? Então, os soldados do rei estavam na busca, estavam querendo procurar eles, estavam querendo eles de todas as formas, né? E os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Josué 2, anotem aí, amiga. Josué 2, do 1 ao 22. E aí eu quero falar uma coisa com vocês sobre esse contexto, sobre esse assunto, né? Sobre essa parte da vida de Raabe, que era uma prostituta, né? Baseando-se nessa leitura, né? Baseando-se, né, nessa história, as observações, né, que a gente pôde fazer sobre Raabe né? Quais foram as observações sobre Raabe, né? Que ela teve uma coragem muito grande de fé, né? Ela teve uma coragem que talvez eu e você não teríamos, né? Ali ela teve, por isso que o tema, né, é o que há de especial sobre Raabe, né? Além da carreira, do caráter, além da coragem dela, né? Ela escondeu os 2 homens, os 2 espiãos, né? Então, o que eu quero concluir para tua vida através dessa história?
Primeiro, qual que é a primeira lição que Josué 2:1-22 deixa para nossa vida? Através da vida de Raabe. Que a carreira profissional de uma pessoa não diz tudo sobre quem ela é. Raabe, ela era uma prostituta, mas ela teve uma atitude de coragem, de fé. Ela entendeu que os espiãos estavam ali a mandado de Josué para espionar as terras que Deus já tinha prometido. E ali ela agiu como uma mulher forte, uma mulher, sabe, que escondeu, né? De certa forma, ela teve uma coragem que talvez eu e você não teríamos. E o que isso traz para nossa vida? O que isso traz para o nosso dia? Que a sua profissão, a sua carreira, não diz nada sobre quem você é. Sabe por quê? Porque as pessoas mais improváveis, elas podem demonstrar caráter, coragem e fé. Pegou a visão? Pegaram a visão? Então, aqui é muito forte esse cenário bíblico, sabe? Porque o acampamento dos vales da Acácia era um lugar que precisava ser examinado. Precisavam ter... Josué, ele precisava, né, direcionar 2 vidas para lá, para examinar, para espiar aquela terra, né? Só que ele não contava que o rei não ia gostar, ia mandar os soldados atrás. Então imagina se Raabe não tivesse essa atitude de fé, Simone, Silvia e tantas outras que eu sei que visualizam o vídeo depois. Então, nesta noite, nesse primeiro contexto, eu quero te encorajar a sermos uma pessoa, uma mulher de fé, de coragem e não nos deixar, né, sermos enfraquecidas, sermos derrotadas, né, sermos muitas das vezes por nos acharmos que somos improváveis, né, não agirmos como filhas de Deus, né? Por quê? Porque nós já vimos, né, nas aulas anteriores, né, nas lives anteriores, que Deus, ele tem prazer em usar pessoas improváveis, né? Assim como podemos dizer que ele usou quem? Raabe para esconder os espiãos. Então a sua carreira profissional não diz sobre quem você é, ok? E as pessoas mais improváveis, elas podem demonstrar caráter, coragem e fé. Porque a Raabe, ela tinha total confiança em Deus. Será que eu e você, nesta noite, nós estamos nessa confiança forte como Raabe? Uma prostituta que ninguém nem dava nada para ela? Então agora nós vamos para o nosso terceiro dia, que eu vou fazer junto com o segundo aqui dia, tá? Dessa segunda semana, de como sermos uma mulher poderosa em Deus. A Bíblia não nos fala muito sobre quem era Raabe. Além do fato de que ela era uma prostituta, no entanto, podemos aprender bastante sobre que ela acreditava, em quem ela acreditava, no que ela acreditava. E o que fez acerca daquilo em que acreditava. As suas palavras, o que tinha em seu coração. Sabe o que ela falou? Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima, no céu e aqui embaixo da terra. Mesmo ela sendo uma mulher improvável, ela sabia quem era Deus. E ela sabia que o Deus tinha prometido essa terra a Josué.
E ela sabia que era permissão dele que os 2 espiões estavam ali. E essa é uma afirmação incrível vindo da boca de Raabe. Ela teve uma vida moralmente falida. Ela teve uma cultura pagã. E além disso, nunca havia testemunhado nenhum dos milagres de Deus. Essa mulher, ela nunca havia recebido sequer uma das suas promessas ou bênção. Mesmo assim, ela cria de todo o coração que ele poderia realizar milagres. Mesmo ela tendo uma profissão que não agrada ao Senhor. Mesmo ela não tendo o privilégio nenhum de ter sido beneficiada ou ela não teve nenhum privilégio de presenciar nenhum milagre do Senhor. Só que ela tinha uma fé. Ela acreditava de todo o coração dela. Ela acreditava que as promessas de Deus para os israelitas seria cumprida. Porque ela sabia que Deus era Deus lá no céu e na terra e que tudo estava no controle dele. Ela acreditava nisso muito mais do que a maioria dos israelitas. Raabe sabia quem era Deus. Ela levou a palavra de Deus a sério. Quando Deus falou que os israelitas habitariam naquela terra, Raabe considerou que isso já estava concretizado. E por que você que está aqui comigo nesse vídeo não consegue acreditar que Deus cura, que Deus faz, que Deus transforma e que os teus sonhos serão realizados? O que Raabe teve aqui? Raabe, ela teve uma total confiança. E por que ela teria, né? Por que ela faria isso? Por que ela se dispôs a arriscar a sua própria vida a esse Deus sobre quem ela realmente conhecia muito pouco, de ouvir falar? Onde ela poderia ter encontrado a coragem necessária para desafiar o seu próprio rei e proteger os espiões das autoridades? Você acha que ela recebia a ordem direta do rei de Jericó todos os dias da semana? Esse era um momento crucial na vida dela, que requereu um enorme passo de fé. Ela confiou. Ela sabia que aquelas terras já eram de Josué, que aquelas terras o Senhor já tinha prometido, que aqueles espiões estavam ali para conhecer, para espionar a terra. E ela se arriscou a ajudar a vida daqueles espiões, porque ela cria em um Deus poderoso, num Deus que tem controle do céu e da terra, mesmo tendo poucos conhecimento de Deus. Ela sabia que estava cometendo uma grande traição contra o seu povo, contra o seu Deus. Ela sabia que a pena por traição era certamente a morte. Só existe uma explicação para isso. Ela levou a palavra de Deus a sério, porque ela foi contra tudo aquilo que ela sabia que não podia ter feito. Aí eu deixo uma pergunta para você nesta noite, amiga. Você tem toda essa fé de Raabe? Se o presidente do Brasil mandasse você fazer alguma coisa, será que você obedeceria? Se o presidente do Brasil enviasse um pelotão da Marinha para bater a sua porta, pedindo que você entregasse os 2 homens que estava você escondendo na tua casa, o que você faria? A minha suspeita é que a maioria dos cristãos os entregaria na hora. Eles estão aqui, pode prender, pode pegá-los. Eu vou ser presa de maneira alguma aqui, ó, pode pegar. É forte, querida. É muito forte. É muito forte. Nós precisamos olhar para a Alemanha por volta de 1930.
Como exemplo, pouquíssimos cristãos estavam dispostos a enfrentar Hitler. Talvez você consiga pensar em alguns exemplos mais próximos da sua realidade. Raabe, ela foi na contramão da maioria. Enquanto todos os outros moradores de Jericó se preparavam para a batalha contra os israelitas, Raabe se preparou para protegê-lo. Sabe por quê, querida? Porque ela acreditou que Deus faria o que ele disse que faria. E como ela soube que ele disse? Porque ela estava com os ouvidos atentos. E quantas vezes eu e você deixamos o que Deus nos fala, o que Deus nos entrega para lá? E muitas das vezes nem acreditamos. Quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus? Quantas vezes a gente acredita em tudo, menos que Deus transforma, que Deus muda e que Deus faz? Raabe, ela acreditou em um Deus grande, em um Deus poderoso. Por isso que ela estava disposta a virar as costas para o povo dela, para o Deus do povo dela, para todo mundo do povo dela. Será que eu e você, nós temos uma fé suficiente para ir na contramão da maioria? Eu deixo essa reflexão para a tua vida. Será que você teria fé suficiente para ir na contramão deste mundo? Raabe, ela creu em um Deus que fez algo a respeito. A fé de Raabe se traduziu em ação tangível. Ela escondeu os espião e depois os ajudou a escapar. Ela partiu para a ação, a ponto de colocar a sua vida em risco. Raabe, ela tinha uma fé inacreditável. E por isso que ela estava disposta a ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Então, assim como eu, como você, queremos ser uma mulher usada por Deus, poderosa nas mãos de Deus, orações atendidas, nós temos que nos jogar nos braços do Senhor. Sabe quando você sobe lá no último andar do prédio e se lança sem saber se vai ter ali um apoio? Raabe, ela fez isso, ela se lançou na palavra que Deus prometeu. Ela se lançou naquilo que ela tinha certeza que aconteceria. Raabe, ela foi uma grande mulher de fé. Ela foi uma mulher que somente confiou na presença e no poder de Deus. E ela foi na contramão do seu povo, ela foi na contramão dos deuses e de tudo aquilo que impediria ela de guardar aquelas duas vidas. Então eu quero deixar uma reflexão para você. A história de Raabe hoje nos ensina muito, porque ela confiou que Deus cuidaria dela. Ela confiou que Deus estava no comando, que Deus estava ali. Ela não confiou. Eu acho que ela não tinha confiado nesses homens que ela tinha acabado de conhecer. Ela confiou no Deus a quem ela servia. Sabe quando você tá doente, que você confia no médico dos médicos? Raabe, ela não confiou nos dois espião, mas ela confiou em quem ela cria, em quem ela tinha uma fé maior. Entende? Porque como poderia dois homens serem seu escudo contra as fúrias do rei? Isso é algo que somente Deus poderia fazer e ela acreditava que ele faria. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando. Eu não sei qual é o milagre que você tanto necessita. Mas que hoje, com a história de Raabe, você entenda e compreenda e tenha a certeza, em nome de Jesus, que já está nas suas mãos. Você tem que crer que já está nas tuas mãos.
Porque com certeza todas nós temos algo que evidencie que precisamos de Deus para resolver, que só Deus resolve, que só Deus faz. Raabe, ela creu na palavra de Deus e ela estava disposta a ir na contramão da maioria. E hoje eu quero te perguntar, será que a tua fé está como a fé de Raabe? Será que você está disposta a ir na contramão da maioria? Raabe confiou que Deus cuidaria dela e se recusou a perder tempo desenvolvendo um plano de contingência. Ela teve total confiança em Deus. Você consegue fazer isso? Se quisermos ser lembradas como mulheres de fé, faremos bem em seguir os passos de Raabe como nosso modelo. Se quisermos ser mulheres poderosas nas mãos de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus fiel, precisamos nos lançar. Precisamos nos lançar na presença dele. Será que estamos levando a palavra de Deus a sério? Será que estamos acreditando que Deus faz? Será que nós estamos dispostas a ir na contramão deste mundo? Será que estamos acreditando que Deus cuida da nossa vida, que Deus cuida de você? Com essa história de Raabe hoje na nossa segunda, né? Hoje é quarta-feira, nós estamos no nosso segundo dia, né? Segundo e terceiro dia que eu tô fazendo junto aqui, porque os temas são muito curtinhos e ia ficar uma live muito curta, né? Nós estamos na segunda semana, no qual o versículo que você precisa colocar na porta da sua geladeira é 2 Crônicas 16:9. Eu tive pessoas que me mandou foto do versículo na porta da geladeira. E eu quero de novo ver essas fotos, tá? Dessa segunda semana. Anota aí, ó. 2 Crônicas 16:9. É o versículo para tua semana. É o versículo rema. Sabe qual é? Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez, o Senhor fez uma loucura e por isso ele agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Algumas Bíblias têm uma outra versões, tá? Depende da versão da sua Bíblia. Às vezes muda um pouquinho a versão, tá? Porque cada uma tem uma versão diferente, né? Deixa eu ver aqui mais uma versão sobre esse versículo, ó. Eu sempre gosto de ter mais que uma versão, ó. 2 Crônicas 16:9. Abre aí comigo a tua Bíblia. Lá, ó. 9. Na outra versão diz assim, ó. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com ele, de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido? De agora em diante, você terá guerras. É forte, hein? Esse versículo é forte, hein? Depois você pode colocar o que significa esse versículo, tem várias versões. Porque aqui fala sobre o que desagrada a Deus é repreendido. Então a palavra, o versículo remo dessa semana é 2 Crônicas 16, capítulo 16, versículo 9. Ouviu? E para concluir aqui, ó, Asa ficou tão irado ao ouvir essas coisas que mandou o profeta para a prisão. E Asa maltratou uma parte do povo naquela ocasião. Por quê? Porque o versículo ele fala de transparência, de coração íntegro. Porque os olhos do Senhor, ele passam por toda a terra. Ele olha por cima, ele olha por baixo, ele está procurando pessoas de coração íntegro. Porque daí, dessa forma, ele pode, né, fazer grandes obras por meio dessas vidas. Tolo você que não limpa o teu coração de toda sujeira, para que o Senhor possa
fazer grandes coisas na tua vida. Amém? É forte, hein? Anota aí na sua porta da geladeira. Então, com essa live, com esse vídeo de hoje, nós entendemos que precisamos ter uma fé forte, firme e grande como Raabe. Nós precisamos estar disposta a levar a palavra de Deus mais a sério. Precisamos ir na contramão da maioria. Se cremos em Deus, precisamos fazer algo a respeito disso. As nossas vidas, elas devem demonstrar de alguma forma que estamos confiando apenas em Deus, que é Ele que cuida da minha vida e que cuida de você. Eu não sei como foi os seus dias, eu não sei como é a tua vida, mas o que eu quero passar para você através desse vídeo é que Deus, Ele olha por cima, Ele olha por baixo, Ele sonda os corações, Ele sonda as mentes, antes mesmo que a nossa palavra chegue à boca, Ele já sabe de tudo a nossa vida. Então, que nós possamos manter um coração íntegro. Nosso cargo, a nossa profissão não nos define. Amém? Não nos define. Precisamos sim, Simone, manter uma fé inabalável, independente das consequências. Precisamos ir na contramão do mundo. Amém? Se queremos ser mulheres usadas e ousadas em Deus, nós precisamos ir na contramão do mundo. Amém? E eu vou encerrando. Vou orar pela vida de vocês, tá? E até sexta-feira, que vai ser sobre você pode contar com Deus, Ele jamais a lançará fora. Sexta-feira é forte, hein? É muito forte. Sexta-feira é forte, hein? Eu vou falar sobre isso e vou falar também que Deus pode usar você independentemente do seu passado. É forte, tá bom, meninas? É forte. Assim como hoje nós ficamos sabendo a grande confiança que Raabe tinha em Deus, ficamos sabendo um pouco mais sobre a vida, a história de Raabe, que ela tinha os ouvidos atentos à voz de Deus. Na sexta-feira nós vamos entender que podemos contar com Deus, independente das nossas circunstâncias, né? Então, feche teus olhos que eu quero orar pela tua vida. Amém? Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo, Pai. Senhor, aumente a nossa fé, que nós tenhamos a coragem e a confiança de Raabe. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento. Senhor, que nós tenhamos o ouvido atento a te ouvir e a seguir a cada dia os teus propósitos, os teus passos para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, 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 glória. Graça e paz, querida. Não vou deixar gravado aqui no Instagram, tá bom? Possa ser que eu deixe lá no YouTube. Aqui no Insta eu não vou deixar gravado, tá bom? Que Deus abençoe tua noite grandemente. Que Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Graça e paz.